E aí, seus Bundesliga, tudo bem com vocês? Estão curtindo o sabadão, hein? Foi agitado no Campeonato Alemão, 32ª rodada, calma que ainda não acabou, temos as partidas neste domingo, mas é muito importante eu vir trocar uma ideia aqui com vocês, porque afinal estamos na reta final. Faltam 2 rodadas para o final da competição e neste sábado nós tivemos partidas muito importantes na parte de cima da tabela, dos líderes, né? Aliás, o líder Bayern de Munique atropelou. Será que o rolo compressor está de volta? 6-0 para cima do Schalke 04. Vamos falar bastante desse jogo. E também o Borussia Dortmund atropelando o Borussia Mönchengladbach por 5-2 no Signal Iduna Park, o duelo dos Borussias aí, que também contempla a parte de cima, a briga pela liderança do campeonato alemão. Vamos fazer uma análise dessa partida também, mas eu preciso fazer aqui uma parte, porque apesar desses 2 jogos serem muito importantes, o jogo mais importante deste sábado rolou em Berlim, hein? Union Berlin e Freiburg, que estão aí brigando por uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada. E o Union Berlin, não vou esconder a minha felicidade, porque torço bastante para que o Union vá à Liga dos Campeões, que seria histórico. Conseguiu uma vitória muito importante nessa batalha, em 4-2 para cima do Freiburg. Foi um jogaço, o Union Berlin chegou a abrir 3-0, o Freiburg foi buscar 3-2 e depois 4-2 no placar. E se a gente pegar aqui a tabela de classificação da Bundesliga, só para vocês terem uma ideia, são 3 equipes brigando por 2 vagas na Champions. Union Berlin, o Leipzig e também o Freiburg. E nesse momento, o Union Berlin está na 3ª colocação com 59 pontos, o RB Leipzig está na 4ª colocação com 57, entra em campo amanhã contra o Werder Bremen, ou seja, tem um jogo a menos, e o Freiburg tem 56 pontos. Faltam aí 2 rodadas, portanto o Union Berlin vai colocando cada vez mais os pés na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, e a gente, como prometido, vai ter vídeo aqui sobre o Union Berlin quando isso acontecer. Será histórico, tomara que aconteça, não escondo a minha torcida. Eu gostaria muito que o Freiburg também fosse para a Champions, mas estou achando que o Leipzig vai garantir a sua vaga também. Vamos ver o que acontece no jogo de amanhã. Enfim, o Leipzig ainda encara o Bayern de Munique, a gente também vai falar disso no vídeo de hoje. Ó, só para vocês já chegarem sem perder tempo, deixa o like aí, colabora, vai. Tô gravando nesse sabadão, podia estar tomando uma geladíssima e tô aqui trocando uma ideia com vocês. E também comentem aqui o que vocês estão achando da Bundesliga, especialmente os fãs da Bundesliga que seguem o canal. Vamos comentar o que vocês acham do Union Berlin, do Freiburg, desse duelo, quem vai ser campeão, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, enfim, e quem não se inscreveu no canal, faz favor se inscrever. Já batemos 16 mil inscritos, rumo aos 20 mil até o final dessa temporada, se o homem lá de cima quiser. Vamos lá, começar com o Bayern de Munique, né, porque foi o primeiro jogo do dia. O Borussia Dortmund jogou um pouquinho mais tarde, e o Bayern de Munique entrou em campo para encarar um Schalke 04 bem fragilizado nessa temporada, né? Lutando na parte de baixo da tabela, na zona de rebaixamento, e a gente sabia que seria um jogo que o Bayern de Munique em casa teria o domínio. Porém, fazia tempo que a gente não viu o Bayern de Munique jogar tão bem como jogou nessa partida, tá? Fazia tempo que uma frase, o Bayern de Munique jogou bem, não era dita por esse repórter aqui. Até porque quando a gente fala de Bayern de Munique, as expectativas são muito altas e, para falar bem a verdade, essa reta final do Bayern de Munique tem sido muito abaixo do esperado. Caiu na Champions, caiu na Copa da Alemanha, vem passando dificuldade para brigar pelo título da competição, está na liderança, é verdade, mas está longe de ser aquele rolo compressor que a gente tem tanta saudade. Só que nesse jogo a gente viu um lapso desse tal rolo compressor. Colocando as fragilidades do Schalke 04 à parte, tá? Porque eu também gosto de dar mérito a quem ganhou, a quem goleou. O Bayern de Munique foi muito bem na partida e tem tudo a ver também com o time que o Thomas Tuchel conseguiu colocar em campo, finalmente escalando o Thomas Müller como titular. Nesse Bayern de Munique, ainda mais sem o centroavante, jogar sem o Thomas Müller, para mim não faz nenhum sentido. E ele voltou com o Müller como titular e o Sané como titular. Sané jogando pela direita, ora caindo pelo meio, né? Não tão espetado, porque ele faz muito bem essa transição ofensiva pelo meio também e pela beirada do campo. E do outro lado, o Coman, o Gnabry e o Thomas Müller mais à frente, ora um como centroavante, ora outro como centroavante. É verdade que o Gnabry ocupa muito mais essa faixa de campo, porque o Choupo-Moting continua fora por lesão,
mas o esquema tático funcionou, né? Com o Musiala muito bem, com o Kimmich muito bem, com o time pressionando alto, com o time encontrando os espaços, triangulando muito bem, subida do João Cancelo, que jogou de lateral esquerdo, fazendo triangulações com o Coman, subida pela direita. Aliás, no primeiro tempo, a parte ofensiva do lado direito foi muito bem do Bayern de Munique, com concatenação com o Mazraoui, que acho que não vai perder mais a vaga de titular, e tem que ser assim, é um jogador muito talentosíssimo. A gente viu ele subir e trabalhar muito bem com o Sané, ora também com o Gnabry, ora também com o Thomas Müller. E aí um destaque especial para o Müller, que aos 33 anos entrou nesse jogo com uma fome, rapaz, mas com uma fome. E isso porque tem um contexto, vem sendo reserva nos últimos tempos. Na última semana, um rumor muito forte na Alemanha de que ele poderá deixar o clube na próxima temporada, que tem interessados, enfim. E aí o Tuchel resolveu colocar ele como titular e ele respondeu muito bem, né? O Bayern de Munique poderia ter feito, por exemplo, 2, 3 gols nos primeiros 20 minutos de partida. Criou para isso, pressionou, amassou o Schalke 04. E aí a gente vê como faz falta um centroavante, né? Porque a bola passava no meio da área, ninguém para complementar, a bola entrava e a finalização era torta. Enfim, nos primeiros 20 minutos o Bayern arrebentou com o Schalke 04 e já dava para sentir aquele cheirinho de goleada, né? E aí saiu o primeiro gol, acho que aos 21 minutos, o Thomas Müller, né, fazendo gol e comemorando muito, com aquela fome toda de provar que ainda tem muita lenha para queimar, e realmente, na minha opinião, tem. Depois tivemos o pênalti em cima do Musiala, né? Algumas pessoas vão achar duvidoso o pênalti, mas eu achei que não tem muita dúvida não, né? O Musiala, a bola já tinha passado, o jogador do Schalke 04 dá uma cotovelada, uma espécie de soco na boca do Musiala para tentar impedir a passagem dele. Isso aí é pênalti. O Kimmich fez 2-0. Depois, o primeiro tempo terminou com 2-0 no placar. Como eu disse, poderia ter sido 3-0, 4-0, enfim. Virou o segundo tempo. E aí o Schalke 04, que, enfim, já vive um calvário nessa Bundesliga, parece que desligou do jogo de vez, né? E aí o Bayern de Munique jogou praticamente sozinho. O Schalke chegou pouquíssimas vezes no gol. Eu tô pegando os números aqui, não conseguiu acertar um chute. Eu não estava lembrado de uma defesa do Sommer, os caras não conseguiram acertar um chute no gol, foram 8 chutes para fora, 8 tentativas de gol para fora, e o Bayern de Munique acertou 14 bolas no gol dos 25 chutes que deu. Aí depois tivemos 2 gols do Serge Gnabry, importante para o Gnabry tirar um pouco essa zica, precisava marcar, porque é um jogador que está jogando numa posição que exige mais gols, né? Não está jogando de ponta direita ou ponta esquerda, está jogando realmente de centroavante, ele precisa de mais gols. E conseguiu fazer 2 gols. Depois também tivemos o gol do Theo, numa bela assistência do Musiala, e o Mazraoui fechou a conta já no apagar das luzes. Destacar também o gol um dos gols do Gnabry, né, a jogadaça do João Cancelo, tá? Que cortou o zagueiro, deixou ele sem pai, sem mãe, caído no chão, e serviu o Gnabry, que limpou, fez um golaço. O Gnabry ainda fez um gol driblando o goleiro num erro grotesco do zagueiro do Schalke 04. Como eu disse, o Schalke 04 é um time muito ruim, tá? Então a goleada, ela é até justificável, mas o Bayern de Munique fez por merecer. Pontos positivos: o retorno do Thomas Müller em alto nível, acho que agora na reta final, nesses últimos 2 jogos, vai ser titular, especialmente na próxima partida. O João Cancelo querendo aí provar que tem valor e que pode ter aí um investimento do Bayern de Munique, talvez, para tentar ficar com ele em definitivo para a próxima temporada, lembrando que ele está emprestado do Manchester City. O Mazraoui muito bem na partida. O Sané também foi bem. O Musiala pode melhorar, mas foi muito melhor do que vinha sendo, e o Gnabry também foi bem. Enfim, o time do Bayern foi muito bem. Fazia tempo que eu não falava isso aqui com vocês, né? Com isso, com a vitória, o Bayern chegou aos 68 pontos, faltando 2 rodadas. A gente já vai falar sobre as 2 rodadas que faltam. Vamos passar para o jogo do Borussia Dortmund, porque a vitória do Bayern de Munique colocava uma pressão no Borussia Dortmund, né? Afinal, abria 4 pontos na liderança, e aí, se o Borussia Dortmund perdesse do Borussia Mönchengladbach em casa, seria desastroso. Mas não foi isso o que aconteceu, né? Aliás, esse time do Borussia Dortmund é um dos times
com mais gols na temporada, e nesse ano de 2023, superando o Manchester City, superando o Arsenal, é o time com mais gols marcados, né? Passando da barreira dos 50 gols marcados, e hoje marcou 5 gols, já tinha feito uma goleada de 6-0 na última rodada, e atropelou o Borussia Mönchengladbach. Já era esperado uma vitória do Borussia Dortmund, porque o Borussia Mönchengladbach, além de estar no meio da tabela, não brigando ali por quase nada, mais nada, não tinha seus dois principais jogadores da frente, né? O Plea e o Marcus Thuram, principalmente o Marcus Thuram, que vem sendo o principal jogador da equipe, lesionado, não participou dessa partida. E o Borussia Dortmund entrou avassalador, né? Primeiros 5 minutos já estava 1-0, e aí só separar os detalhes do jogo aqui do Borussia Dortmund, porque assim, o Borussia Dortmund tem uma coisa que me agrada muito, a ofensividade e a rapidez na transição ofensiva. Os 3 caras lá da frente, tanto o Malen pela direita, quanto o ADM pela esquerda e o Haller, estão se entendendo muito, muito bem. O Brandt é um armador de muita qualidade, é o cara que dá música a essa equipe, né? Ele coordena ali essa sinfonia do time do Borussia Dortmund, e aí atrás desses caras você tem um Henry Can fazendo uma Bundesliga fantástica, muita gente questionava, mas continua fazendo grandes jogos, desarma tudo e sai jogando, enfim, é um jogador muito importante nesse esquema do Terzic. E o Bellingham, para mim um dos principais jogadores da competição nessa temporada, e não é à toa que o Real Madrid vai contratá-lo, ao que tudo indica, para a próxima temporada por um valor astronômico na casa dos 120 milhões de euros. E aí, cara, com 5 minutos de jogo, o Malen já tinha feito 1-0, né? Foi um gol meio estranho, porque foi um chute meio mascado, que a bola sobrou pro Malen, ele fez de cabeça, mas já dava o tom de que seria uma amassada do Borussia Dortmund para cima do Borussia Mönchengladbach. O Borussia Mönchengladbach ainda teve algumas chances ali, o Kobel fez alguma defesa, o jogo ficou lá e cá, logo depois do primeiro gol, mas aí o Borussia Dortmund dominou, né? O Bellingham depois fez de pênalti, e foi pênalti, tá? O Haller foi atropelado dentro da área, tocando as 2 pernas do jogador do Borussia Mönchengladbach. Aí o Bellingham fez de pênalti, bateu mal o pênalti, mas conseguiu fazer o gol, e depois foi um show de Sebastian Haller, né? Fez um golaço de letra em mais uma bela jogada do time do Borussia Dortmund pela direita, concatenação, um trabalho muito bem feito do Brandt com o Malen, que serviu a bola na área, e o Haller fez uma pintura, um gol de letra, dificílimo, porque a bola vem um pouco quicando, vem um pouco alta, ele consegue dar o tapa de letra e faz o 3-0, e depois, logo na sequência, o 4-0, mais uma vez uma jogada pela direita, o cruzamento na área, e ele faz um gol de centroavante. 4-0 no placar, o Borussia Dortmund relaxou no segundo tempo, até fez algumas substituições, e é um perigo quando esse Borussia Dortmund relaxa, que a gente já viu perder pontos que estavam ganhos com esse relaxamento, e o Borussia Mönchengladbach fez o 4-1 de pênalti, né? Depois fez o 4-2, e todo mundo já estava de olho, será que vai ser dessa vez de novo que vai acontecer uma desgraça para o Borussia Dortmund? Mas não, o time acabou fazendo com mais um gol com o Giovanni Reina, que entrou na segunda etapa, 5-2 no placar. E se a gente olhar a tabela de classificação, estou com ela aqui aberta, da Bundesliga nesse momento, o Bayern de Munique com 68 pontos, o Borussia Dortmund com 67 pontos, teremos briga e teremos emoções, muito provavelmente até a última rodada, né? E aí, olhando os 2 duelos que ainda faltam para as 2 equipes, o Bayern de Munique tem um jogo muito mais complicado do que qualquer um dos 2 que o Borussia Dortmund vai ter pela frente, que é no próximo sábado. O Bayern de Munique encara o RB Leipzig. Esse é o jogo crucial para o Bayern de Munique, porque pode perder pontos e tem a sorte de ser em casa, mas vai ser um jogo muito, muito importante, especialmente para o torcedor do Borussia Dortmund secar o Bayern de Munique. E depois o Bayern fecha com o Colônia fora de casa. Do lado do Borussia Dortmund, a gente tem aqui o Augsburg fora de casa, time que está ali na parte até de baixo da tabela, no meio da tabela, e depois fecha com o Mainz dentro de casa. Muito provavelmente, se não perder ponto contra o Augsburg, não é o Mainz que vai tirar alguma coisa desse Borussia Dortmund, especialmente com a atmosfera que está vivendo dentro do Signal Iduna Park. É um time que, quando se conecta com a sua torcida, faz total diferença. Enfim,
teremos uma boa briga até o final da Bundesliga e destacar que ainda não acabou, né? Muita gente diz que a Bundesliga tem dono. É verdade que nos últimos 10 anos isso aconteceu, mas nesse momento, especialmente pela baixa do Bayern de Munique nessa reta final da temporada, tirando o jogo de hoje, há uma esperança de que o Borussia Dortmund consiga realmente vencer essa temporada da Bundesliga. Vamos ver, as cartas estão lançadas, mas é importante a gente acompanhar. E eu prometo para vocês que teremos vídeo do Union Berlin quando se classificar para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Se isso acontecer, estou na torcida, não nego, para que isso aconteça. Um beijo para vocês, aproveitem o resto de final de semana aí com a família, bem memorem, comam bastante, porque segunda-feira é sempre segunda-feira. Tchau para vocês.